o cipoal de contradição que nós trazemos, ele tem a ver com uma milenar tendência para a sombra e que pede da nossa parte renovar essa disposição milenária, evótica, do pensamento animalizado, bárbaro, e erguer uma estrada sólida, concreta, para o auxílio à fraternidade. Em Missionários da Luz, no capítulo que fala da mediunidade fenômeno, André Luiz vai dizer como pode acontecer uma confusão quando existe um desejo de que a entidade angélica desça até mim, sendo que ela espera que eu me angelifique e suba até ela. O valor mediúnico, que é esse quinhão de energia precípua que permite o intercâmbio com o astral, ele é uma qualidade comum a todos que vão possuí-lo. E não se configura um dom, um diferencial de uma cota de privilegiado. Em sendo assim, para que esse quinhão seja aprimorado, demanda a boa vontade e a disposição sincera de coração para elevar. E no contexto do nosso terra-terra, nunca estamos sós, mas perante a espiritualidade sem fim, Astrália, que procura renovar e retemperar uma energia que é viciada de evos consecutivos e que aguarda a minha boa vontade e o meu empenho. Quando existe esse convite do Cristo para fazer essa participação no banquete, nesse festim, diz não de menoscabar a terra, mas aprimorar minha qualidade, dom, para que possa investir utilidade no que venha a fazer. Quando eu tenho uma vontade de provocar prematuramente um enrompe da faculdade psíquica, medianímica, que é como se eu estivesse querendo ver, sem entender, compreender ou ouvir, sem diferenciar, adiar
sem discernir, isso leva a vultoso desastre, hecatombe. O que precisa vir em primeiro lugar para a minha proposta é progredir e alavancar na virtude, aprimorar o sentimento, o retempero digno, em que eu fomento um campo apropriado para acentuamento do meu equilíbrio e da minha harmonia. E com isso é aberto possibilidade inaudita, seja de conhecer, seja o próprio salto que eu vou conseguindo dar na vitória sobre mim mesma. E entra o risco que é quando eu começo a falar e falar numa prolixidade que não tem acompanhado o meu testemunho. E numa esquina que eu for, tem uma enxadinha me conclamando para carpir um terreno inculto. E isso é um alerta para que eu saia do meu repouso em débito e possa ir de encontro ao movimento com Cristo. E aquele que faz essa proposta não vai ter tempo para cultivar um pensamento negativo, um sentimento menos nobre, porque ele vai estar imbuído de, seja ouvir alguém que precisa de uma orientação, seja distribuir uma quentinha num beco de rua, seja fazer uma visita no hospital de cancerígeno, e esse trabalho que ocupa as minhas horas, ele é primordial para que eu possa sair do meu ensimesmamento que me prende à quinquilharia. Quando nós consideramos a doutrina espírita, urge considerar que não estamos em busca do fenômeno pelo fenômeno, vez que o movimento do Sol, o seu raio, é um fenômeno ciclópico que ainda encontra um incrédulo ao analisá-lo. Mas, quando estamos falando desse caminho de ascese, não é um sectarismo em trânsito por esse orbe, mas um movimento mundial e divino de libertação e essencialização de consciência.
numa revelação sublime e morredora do valor imortal para aquele de boa vontade. Por isso que o esforço de ir até aquele que é um necessitado da sorte é algo que retempera minhas prioridades, me tira do pedestal e me dá uma percepção do que devo priorizar. Chico Xavier, ele tinha uma amiga chamada Nona, que quando ele estava para baixo, às vezes seja por um cansaço, a própria rotina de trabalho intensa ali que ele trazia, e que não era um esmorecimento de forma alguma, mas um representativo de um momento de perda energética ali pela própria faina excelsa que ele vivia. Ele pedia a ela que lhe ministrasse o passe pela confiança que havia. E ela o acompanhou nas reuniões que era ministrado o passe, era quem fazia esse trabalho junto dele no centro espírita, para cada qual que chegasse ali para receber esse tratamento espiritual. E certa feita ela tinha ido ao banco e encontra o Chico lá para sacar um valor que dizia respeito a uma aposentadoria, parcela, e quando olha para ele, percebe que ele não estava com o pé no chão, mas ele deslizava sobre o chão, sem encostar o pé. E ela espantou com aquilo, porque perguntou para a moça que estava junto dela se havia visto isso, e ela alegava que via ele com o pé encostado no chão, andando normal. Mas ela, Nona, ao olhar para o Chico, via que ele não encostava o pé, ele estava um pouco acima do cimento e como que deslizando no ar. E o susto que a tomou fez com que o Chico se aproximasse dela e dissesse que era ele mesmo, fisicamente, que estava ali. E mostra essa convite para que saiamos da ligação terra-terra e suplantemos o cimento, que é essa disposição de ir ao encontro da enxada e de fazer esse arado movimentar com vista ao futuro que me aguarda. Daí existem inúmeras atividades que são possíveis de serem levadas nesse carro e fomentadas
que espera essa escolha da minha parte e essa fidelidade, essa perseverança, esse devotamento, o fervor. E isso, de certa forma, é uma busca de frenar o meu pendor passional e fazer uma ocupação da hora que rola com vista ao porvir, onde não tenho como ajuizar na minha condição evolutiva de hoje o que seria a transformação que me aguarda. Nós estamos num mundo de prova e expiação que caminha para a transição, que já está a pleno vapor, com vista ao mundo de regeneração. E se configura nas primeiras degraus da escala dos mundos, onde acima há o de regeneração, acima o mundo feliz, o mundo divino, com escalas transacionais de intermediação que varia de matiz e se espalha por esse universo sem fim. Daí que, quando eu mergulho num jogo de hipótese, pela hipótese, eu posso estar numa dança macabra, desditosa de raciocínio, foragindo da verdade e com isso adiando, de forma indefinida, a minha edificação real e espiritual. E se eu entro no conhecimento pelo conhecimento sem espiritualizar a matéria, vou acumular um jogo de informação sem adentrar o terreno da aplicação legítima de fato. Visto que catalogar valor, ideia, não significa viver e incorporar isso. Se for considerado uma estatística que posso usar acerca do aumento do uso de um entorpecente numa região de favela, posso usar essa estatística, esse valor, sem jamais ir até essa favela para conhecer. Posso entender da geografia detalhada do deserto do Saara e prelear com brilhantismo sobre isso, sem ter ido uma vez sequer a esse deserto.
Com isso, fica claro que eu, como um ser ligado a um veículo inferior, corro o risco de ter o conhecimento pelo conhecimento, manobrar informação, estudo, instrução, sem incorporar isso na gema da minha alma. E aí mora o perigo, vez que a mediunidade ela não é uma disposição da carne transitória, passageira, mas uma expressão do espírito morredouro. Com isso, se eu pretendo o intercâmbio com a elevação, eu preciso tanto aprimorar o meu conhecimento, valorizar e ser humilde diante da experiência para incorporar a lição, intensificar a luz, a tocha do raciocínio, a circuitaria neuronal que vai me ajudar e só vou poder compreender a afabilidade, a caridade, se eu for em busca de viver. E isso é curioso, porque nós temos a tendência de aguardar alguém fazer para fazer. E na marcha do engrandecimento, do sacrifício, da bondade, não posso esperar pelo outro. E quando eu desbravo esse caminho moral, vou ter condição de compreender a linguagem do anjo. Como ele entende, como ele vê. Se considerarmos uma tribo primeva, ainda na selvageria, é inconcebível ter Platão ensinando uma ciência filosófica a essa tribo, a essa taba. Para um grupo de salteador, de latrocinantes, não haveria como supor Francisco de Assis numa integração operosa para um dado trabalho com esse grupo, essa legião. Daí, se eu opto por ficar rigorosamente agarrada e presa à manifestação mais baixa, densa, grosseira da minha existência corpórea, não poderei esperar a integração com o espírito santificado, a alma evoluída, dedicada ao serviço de socorro. E isso vai dizer da construção silenciosa, porta adentro da alma, que passa pela renúncia, pela abnegação. E
na fé e no fervor, ao invés de eu intencionar baixar até mim o elevado, eu preciso aprender a subir. Visto que o benfeitor, ele faz um sacrifício para vir ao meu encontro. Per si. Mesmo que eu tenha uma disposição moral, ele precisa de uma renunciação e experimenta um martírio para vir ter comigo. Mas na pauta da minha espiritualização, eu vou tornando menos penoso para ele a aproximação até mim, visto que vou aprendendo por conta própria a subir. E isso passa pela questão do combate ao meu ciúme, ao meu egoísmo, à minha inveja, onde o apetite inferior e sombrio, a tirania do eu e do ego, me empana e opaca a capacidade de refletir o sumo bem. E nesse quesito, o fenômeno pelo fenômeno, ele vai ficar num plano secundário. O espírito é de qual promana aquele esforço. Daí, na solidão da minha rotina, de um trabalho entre quatro paredes, nas vitórias silenciosas sobre o meu eu, sobre a minha fome inferior, a minha orgulho, é que vai me dar um caldo fermentativo para a ação propriamente dita, que não tem plateia para esse esforço do espírito. Ele é portar dentro da alma e é a minha consciência que assinala isso. Por isso, a vitória sobre o meu ego, as minhas sombras, é solitária. E é imperioso que ela aconteça para que eu tenha condição de ser útil. Daí, se pegar uma pedra que tenha um valor de mercado e colocar ela sob o sol, quanto mais nobre a pureza, a lapidação dessa pedra, mais capacidade, possibilidade ela traz de refletir o brilho luminoso do sol. Da mesma forma, quando eu talho pureza e o digno, eu vou refletir com uma acuidade moral a vibração do Cristo. E
Isso é uma imposição, visto que na travessia da fronteira da baliza vibratória, ao invocar uma potência invisível, um desencarnado pelo desencarnado, para adestrar e domar minha força psíquica, mental, isso pode me levar a uma conexão com consequência lamentável, por haver a possibilidade de ser um encontro com um espírito obsessor, vingativo, que vai me querer fazendo igual a ele. Por isso, transbordar uma mediunidade crítica é responsabilidade de educação, atentar para a lei fatal da afinidade da sintonia, onde, se eu não me preparo, se não forjo metais morais, eu vou irremediavelmente estar na presença daquele que foge ao processo educativo e de burilamento do Cristo. E caso eu não acolha a bênção da responsabilidade, do compromisso com esse auto-lapidação, eu vou veredictamente estar com o irresponsável, com o desleixado moralmente. E nós, quando fazemos um salto de vista nos últimos 7.000 anos, que teve aí os seus 2.500 anos iniciais ainda, não tendo a intervenção da preparação para a vinda do Cristo, depois, uns 2.500 anos, houve uma preparação massiva, importante, para a vinda do Messias, e os mais de 2.000 anos da era cristã, que Jesus veio ter conosco misericordiosamente, quantas guerras perpetramos? Os últimos 7.000 anos foi uma sequência hórrida de guerra após guerra, de extermínio após extermínio e de massacre após massacre, que pesa no nosso carro, na nossa economia moral. E ocorre que a humanidade encarnada está no seu valor mais alto na atualidade, em quase 8 bilhões de habitantes do orbe. E a desencarnada é um número 3 vezes maior do que a população encarnada, que está participando dessa atmosfera conosco. Ao longo desses 7.000 anos, em que a população encarnada era bem menor, era muito maior a população desencarnada, a participar do que acontecia aqui. Então, nós estivemos, seja hora encarnado, hora desencarnado, participando dos tormentos obsessivos e guerreantes que foram perpetrados. Por isso, existe esse chamamento para a responsabilidade e o
despertamento moral.